Bom, gente, boa noite, né? Olá a todos, olá a todas, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de Sociologia, a mais uma aula, sim, né? A nossa primeira aula através do Meet, tá? Eu espero que todos estejam bem e, na medida do possível, vamos, né? Trabalhando, vamos ministrando nossas aulas com ferramentas novas para alguns, velhas para outros, até que a gente possa fazer com que as informações, né, o conhecimento cheguem até vocês. Mas antes de iniciar a nossa aula, olha só, deixa eu passar alguns avisos para vocês que eu acredito que seja pertinente. Primeiro, não deixem de fazer as atividades propostas da disciplina, por gentileza, aquela que porventura tem alguma atividade atrasada, me procure o setor pedagógico, procure a direção da escola, para que nós possamos estar colocando em dias, combinado? Lembrando que nós estamos à disposição, particularmente eu estou à disposição de segunda a sexta-feira, mesmo a nossa aula sendo só na quinta-feira, vocês podem estar me procurando no Zap quando vocês tiverem alguma dúvida. Assim como também, lembrando que você pode estar colocando sua dúvida no grupo, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida do seu colega, né? Gente, antes de realmente nós darmos início à aula, deixa eu passar mais uma informações que diz respeito à nossa aula, diz respeito à nossa disciplina. Bom, vocês são alunos da EJA, estão retornando aos estudos, creio eu, depois de um tempo parado, depois de um determinado tempo, vamos dizer, sabático, né? Ou seja, deu um time nos estudos. Então, vamos fazer aqui uma recapitulação do que seria a nossa disciplina, qual o objetivo da nossa disciplina, porque tem muitas pessoas que não conhecem, nunca ouviu falar. E é normal, até porque ela não é uma disciplina de ensino fundamental. Né? Vocês não tiveram contato com ela no sexto ano, no sétimo, nem no oitavo, nem nas séries iniciais. Ela é uma disciplina que ela parte a partir do ensino médio, assim como a filosofia, né? E, teoricamente, quando vocês entrarem em uma faculdade, em um curso superior, independente de qual curso você pretende seguir, carreira, se é na área da saúde, se é em medicina, se é em enfermagem, se é em odonto, ou na área do direito, ou na área da engenharia, ou para ser professor, enfim, vocês terão contato com ela também. É aquela velha história, você pode até não ter tido contato com essa disciplina nas séries iniciais, né, no ensino fundamental. Mas a partir do momento que você entra no ensino médio, aí, enquanto você estiver estudando, vocês terão contato com ela. Apesar de que eu costumo falar que vocês têm contato com ela desde quando vocês nascem. Mas, assim, se aprofundar no conhecimento, se aprofundar nos estudos mesmo, entender o que é a sociologia, é só a partir do ensino médio, né? De qualquer forma, vamos simplificar aqui o que seria sociologia? Vamos lá? Gente, tudo que termina com logia é estudo, é lógica, é pesquisa, é ciências, tá bom? Vamos sempre lembrar disso e guardar isso para o resto da nossa vida. Logia, estudo, é a mesma coisa de lógica, é a mesma coisa de pesquisa, né? E a mesma coisa de ciências, porque quem está estudando está pesquisando, e quem faz pesquisa é as ciências, né? Então tá, beleza. Lembrou, né? Tudo que termina com logia é ciências. E soci é o quê? Sociedade. Juntando, fazendo a junção das duas palavras, significa que sociologia é as ciências que estuda a sociedade. Combinado? Vamos lá? É as ciências que estudam a sociedade. Sendo assim, o objeto de estudo da sociologia somos nós, a sociedade, é eu, é você, é seu pai, é sua mãe, é seu irmão, é sua vizinha, enfim. Mas a sociologia, ela estuda uma única sociedade? Não. A sociologia estuda uma sociedade como todo, uma sociedade geral, né? Ela não escolhe uma sociedade específica. A sociologia é uma ciência muito ampla, vocês vão entender mais um pouco sobre ela lá no início, tá? Então, a sociologia é uma ciência que estuda a sociedade, significa que existe um objeto de estudo, até porque todas as ciências têm um objeto de estudo, somos nós, né? A sociedade é eu, é você, significa que nós somos o quê? Um objeto vivo, um organismo vivo, né, do estudo da sociologia. A gente considera Augusto Comte,
vamos lembrar sempre desse nome, pode chamar só de Comte, tá bom? Ou Comte, como o pai da sociologia. Agora, por que, professor, que Augusto Comte é considerado o pai da sociologia? Porque ele criou a sociologia, ele desenvolveu a sociologia. Primeiro que sociologia não se cria, aliás, desculpa, ciências, né? Primeiro que ciências não se cria, né? As ciências, ela surge a partir do determinado problema, a partir de um determinado obstáculo. Então, as ciências surgem a partir desse determinado problema e, consequentemente, começam a surgir teóricos, né? Profissionais, né? Que estejam estudando essas ciências, que seja, vamos dizer, especialista nessas ciências. Então, a ciência surge a partir de um problema, e sociologia surgiu a partir de um problema. A gente pode estar citando aqui a Revolução Francesa, que é do cunho social, né? Pode estar citando aqui a Revolução Industrial, nós podemos citar aqui o Iluminismo, o Renascimento, temas esses que vocês estudam. Iluminismo, por exemplo, vocês estudam em filosofia, o Renascimento em história, né? Revolução Industrial e Revolução Francesa. Surgiu a partir desses problemas, que eu costumo falar, os 4 pilares da sociologia, né? E foi aí que começou a surgir teóricos, né? Como Augusto Comte, Émile Durkheim, que é o principal de todos eles, né? Além de Karl Marx, além de Max Weber, né? Eu costumo falar o seguinte, a história deixa claro que dentro da sociologia existe 3 autores principais, que ninguém consegue estudar sociologia sem estudar essas 3 pessoas. Os clássicos, eles são chamados os clássicos da sociologia. Justamente os clássicos, por quê? Porque significa que são os principais autores. Foram eles que deram embasamento à sociologia, foram eles que encontraram forma de se estudar a sociologia, foram eles que fizeram uma pesquisa, né, mais profunda da sociologia. Hoje nós temos, sim, grandes sociólogos que aprofundam seu conhecimento em um determinado problema, mas eles buscaram o objeto, eles buscaram uma solução, eles buscaram uma teoria, enfim, eles foram os primeiros, né? Então, quem são essas 3 pessoas, professor? Vamos lá por parte. Émile Durkheim, tá? Que vocês podem chamar somente de Durkheim. Max Weber, vocês podem chamar só de Weber. E Karl Marx, vocês podem chamar só de Marx, tá? Vamos lembrar de novo, os três principais autores da sociologia são Émile Durkheim, Augusto. Vamos tirar o Augusto Comte, que ele não entra como um dos 3 principais, né? Vamos lá. Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, são esses 3. Augusto Comte, ele entra como o pai da sociologia por ele ter dado nome a essas ciências, né? Mas desses principais autores, o principal mesmo é Augusto, estou errando direto, né? O principal mesmo é Émile Durkheim, que a gente vai estudar um pouquinho sobre ele mais lá na frente, combinado? Então, vamos lá. Sociologia é as ciências que estudam a sociedade, somos nós, né, o objeto de estudo da sociologia, assim como a letra é o objeto de estudo do português, os números é o objeto de estudo da matemática, né, a vida é o objeto de estudo das ciências, a mente é o objeto de estudo da psicologia, a sociedade é o objeto de estudo da sociologia. Então, somos nós o objeto de estudar sociologia, os 3 principais autores é Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber, e o pai da sociologia é Auguste Comte, tá? Um francês. Lembrando que os 4 pilares que deram início, né, ao surgimento da sociologia foram Revolução Industrial, Revolução Francesa, Renascimento e Iluminismo, que a gente estuda muito em história, em filosofia, entre outras disciplinas, né? E a sociologia, ela surgiu a partir de um problema, né? Em especial a Revolução Francesa, que a gente sabe que o lema da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade para todos nós. Mas vamos que vamos lá ver nosso eixo temático, vamos lá? Bom, a sociologia como disciplina científica autônoma, conhecendo o nosso mundo social. Esse é o nosso eixo temático. Sendo que o nosso tema, nosso tópico é Introdução à Sociologia. A sociologia como disciplina científica autônoma, conhecendo o nosso mundo social.
As habilidades são identificar os princípios que tornam uma abordagem sociológica diferente de uma abordagem de senso comum. É muito interessante isso. Os conteúdos relacionados ao nosso eixo temático, ao nosso tema, né, e às nossas habilidades são positivismo, conceitos fundamentais e a sociologia como a ciência. A interdisciplinaridade está articulada com filosofia e sociologia. Aliás, filosofia e história. Eita, que eu estou errando demais, né, para início de conversa. Bom, a sociologia como disciplina científica e autônoma. Vamos ver o que é isso? Vamos entender um pouco? De cara, dêem uma olhadinha nessa estátua aí do lado. Quem que é esse professor? Esse aí é Augusto Comte, ou Augusto Comte, tá? O pai da sociologia, né? Aquele que deu nome a essa ciência, aquele que, vamos dizer, que idealizou, né, essas ciências. Bom, o surgimento da sociologia ocorre no século XIX, no século XVIII, não, XIX, tá? A princípio, por influência da teoria positivista de Augusto Comte. Porém, gente, muitos acontecimentos anteriores e concomitantes ao surgimento dessa nova ciência humana contribuíram para a sua formação, bem antes, né? Podemos retomar os primeiros indícios, né, de transformação da sociedade europeia que influenciaram a sociologia ainda no Renascimento. Por exemplo, o Iluminismo. O Iluminismo, nós sabemos que é uma corrente filosófica, né? Também contribuiu para uma desestabilização social e uma completa mudança da configuração urbana e política que tornaram a sociedade europeia altamente complexa e carente de fontes de explicações teóricas religiosas. Já a consolidação da sociologia enquanto ciências ocorreu com o trabalho desenvolvido pelo jurista e sociólogo francês Émile Durkheim, que formulou o primeiro método, né, preciso e exclusivo para a nova ciência. E foi ele, tá, que introduziu na universidade a sociologia como disciplina. A gente trata aqui em cima do iluminismo como corrente filosófica, que vocês estudam em filosofia, que eu posso estar simplificando para vocês, considerando que isso aí é o papel do filósofo, né, do professor de filosofia, da professora. O iluminismo, gente, foi uma corrente de grandes pensadores, tá? Grandes intelectuais, grandes estudiosos, que veio como? O que significa o iluminismo? Iluminação, né? Ou seja, sai-se da idade das trevas e passa para a idade do iluminismo, que é o quê? É as ciências como a única detentora do conhecimento, a única detentora da verdade. É através das ciências que se encontra solução. Deixa-se o dogmatismo de lado, as teorias religiosas de lado, e passa-se o quê? A entender, a aceitar as ciências como a responsável em responder determinadas situações da humanidade, tá bom? Então, o iluminismo é uma corrente filosófica que foi criada o quê? Para colocar as ciências em primeiro plano, ou seja, as ciências como a única responsável em responder determinados problemas. E a religião apenas como questões teológicas da sua fé. Bom, o surgimento da sociologia como ciência. Comte, gente, né, Augusto Comte, deu o primeiro passo, né, para a criação da sociologia. Porém, foi Émile Durkheim que formulou uma crítica ao pensamento kantiano, né, que na visão de Durkheim era demasiado metafísico e não atingia de fato o estágio positivo capaz de criar uma ciência rigorosa para a sociedade. Pois era o quê? Era baseada em abstrações. Para Emily Durkheim, uma ciência da sociedade deve ter o seu próprio método de análise, capaz de operar automaticamente, pois as leis das ciências naturais não seriam suficientes para compreender todo o complexo que era uma sociedade capitalista industriais naquela época, né? E na época de hoje, né? Então, o que acontece? Durkheim, gente, formulou o método comparativo de análise social, baseado no que ele chamou de fatos sociais. Segundo Durkheim, né, existia traços comuns que se repetem em todas as sociedades,
No caso, os fatos sociais e o papel do sociólogo seria identificar esse fato e comparar os dados obtidos das diferentes sociedades. O que acontece? Eu falando agora há pouco sobre os clássicos da sociologia, era para mim ter, inclusive, ter dito isso. Olha, Augusto Comte foi um dos idealizadores do positivismo. Emile Durkheim foi o que formulou os fatos sociais como objeto de estudo da sociologia. Vamos falar objeto de pesquisa de Durkheim é fatos sociais. Aí, Max Weber tem como objeto de estudo ação social. E Karl Marx tem como objeto de estudo classe social. Teorias, né? Teorias essas, objeto esses, que nós vamos ver mais lá na frente, tá? Eu posso até estar dando uma aula exclusivamente sobre essas teorias, essas linhas de pesquisa, esses objetos de pesquisa, de estudo desses teóricos. Então, o que acontece? Emile Durkheim, né? Ele acredita que existe o quê? Traços comuns que se repetem em todas as sociedades, ou seja, os fatos sociais e o papel do sociólogo, de nós sociólogos, será identificar esses fatos e comparar os dados obtidos das diferentes sociedades. Porque Emile Durkheim, ele acredita que se há essa necessidade de o sociólogo e até o objeto de pesquisa, seu objeto de estudo, fazer uma pesquisa de campo, uma pesquisa empírica, ou seja, ver a realidade daquele problema para depois buscar uma solução, tá? Dentro do Brasil, a sociologia surgiu de uma forma muito interessante, que nós vamos entender um pouco sobre a sociologia aqui no Brasil agora, tá? Nesse tópico, nesse slide. A sociologia, gente, ela sempre teve como um dos objetos de estudo o conflito entre as classes sociais que nós vamos ver mais lá na frente na visão de Karl Marx, tá? Na América Latina, por exemplo, a sociologia do início do século XX sofreu intensas influências das teorias marxistas, que é Marx, né? Que é nada mais, nada menos do que Karl Marx, né? Quando a gente fala teoria de marxista, é Karl Marx, quando fala a teoria weberiana é Weber, tá bom? Então, olha só, sofreu essas intensas influências da teoria de Karl Marx, né? Na medida em que suas preocupações passaram a ser subdesenvolvidas nos países latinos. Países esses que a gente fala, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Equador, Peru, Venezuela, enfim. No Brasil, gente, na década de 1920, 1930, estudiosos se debruçaram em busca, né, do entendimento da formação da sociedade brasileira, analisando temas como a abolição, né, da escravatura e estudo sobre índios e negros. Isso aí é o papel do sociólogo, tá, gente? A gente pode até ver o historiador, o geógrafo, o filósofo estudar, mas do ponto de vista da sociologia, na visão da sociologia, quem faz esses estudos minuciosamente sobre as questões sociais são os sociólogos. Dentre os autores mais significativos, nós temos um que eu gosto de paixão de usar ele como referência, não só nas minhas aulas, mas nos meus estudos do dia a dia, que é nada mais, nada menos do que Sérgio Buarque de Holanda, né? Ele, por exemplo, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas Sérgio Buarque, ele escreveu, ele é o idealizador, né, do livro Raízes do Brasil, que, se eu não me engano, ele escreveu em 1936. Além disso, também nós temos Gilberto Freire, todo mundo ouviu falar de Gilberto Freire, né? Que também teve como sua grande obra Casa Grande Senzala, escrita em 1933, ou seja, 3 anos antes de Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Além disso, também, além deles dois, tem o quê? Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo, 1942. Quando vocês pegam esses livros, esses clássicos da sociologia, que trabalham a sociedade como um todo, você começa a se perguntar, nossa, mas por que os grandes autores, os principais autores, sempre foram pessoas de 30, de 40, de 50 anos atrás, do século passado? O próprio Emile Durkheim, Augusto Comte, né, Karl Marx, foram o quê? A vivência deles, a escrita deles foram há 150, 200 anos atrás. E hoje, apesar, por exemplo, Gilberto Freire, que escreveu Casa Grande Senzala no ano de 1933, nós podemos ter o atrevimento de chamar eles de quê? De autores contemporâneos. Por que contemporâneo? Porque quando a gente pega os clássicos da sociologia,
que são bem mais antigos, 200 anos atrás, a gente pega um de 50, de 60 anos atrás, a gente pode sim falar que eles são contemporâneos pela questão do tempo. Então, olha, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Caio Prado, muito bom, diga-se de passagem, ele escreveu, se eu não me engano, Formação do Brasil Contemporâneo, são os contemporâneos, são os brasileiros que trouxeram a sociologia como uma ciência aqui no Brasil. Nessa década, gente, que eu estou me referindo aqui, a sociologia praticada no Brasil, ela voltou-se o quê? Aos estudos de temas relacionados às classes trabalhadoras, tais como salário, jornada de trabalho e também comunidades rurais. A gente lembra muito, né? Vocês vão lembrar muito de classe dos trabalhadores na visão de Karl Marx, porque foi Karl Marx que teve, como se diz, seu principal estudo, né? Suas principais teorias na classe dos trabalhadores, né? Karl Marx costuma falar que existe duas separações, a burguesia e o proletariado. Ou seja, o proletariado é o trabalhador e a burguesia são os empresários, são os industriários, que nós iremos também ver com mais calma cada um desses autores. Eu queria só passar uma mensagem para vocês, tá? Até porque nós temos 2 horas aula, mas a gente tem um intervalo de 15 minutos e vamos seguir a risco esse intervalo até para nós não termos, como se diz, não problema, mas uma falta de sintonia entre professor, aluno, aluno, professor. Bom, eu vou estar mandando para vocês agora no grupo de WhatsApp esse nosso material de estudo, tá? Para que vocês façam a leitura na íntegra, se possível, por gentileza, até para que vocês possam estar, né? Vocês possam estar respondendo a atividade de vocês. Porque não tem como, não existe a gente responder uma atividade só com explicações do professor. Principalmente lembrando que esse PET de vocês, eu adaptei ele todo, de uma ponta a outra. Eu tirei todas as questões discursivas e passei para todas as questões alternativas. Então, houve uma mudança. Então, eu vou pedir, por gentileza, que vocês façam uma leitura no PET de vocês, antes de vocês estarem respondendo a nossa atividade, que eu vou estar mandando agora aí no link para vocês. Quando for, por exemplo, agora é 8h19, quando for 8h30, a gente retorna para a gente sanar as dúvidas. Mas agora, só deixando claro, nós vamos retornar no grupo de WhatsApp. Nossa próxima aula agora no Meet, a nossa aula ao vivo agora é só na próxima semana, combinado? De qualquer forma, um forte abraço para vocês, tudo de bom. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou disponível até às 22h20, combinado? Até a próxima. Vão lá no grupo, tá? Agora, já vou estar postando a aula lá agora para vocês.